Salut, meus amigos do vinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fenolê. Meu nome é André, eu sou sommelier, sou formado aqui em Bordeaux também e moro aqui em Bordeaux. E nesse canal eu falo sobre vinho e sobre tudo que a gente tanto adora desse mundo, principalmente aqui da França, mas não apenas. Então, se você caiu de paraquedas aqui, eu já convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações, porque isso vai acabar ajudando também eu a continuar fazendo estes conteúdos aqui para você, se você gosta de vinho, ok? E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algo que é essa visão de terroir. Então vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é isso e por que aqui no Velho Mundo a gente fala tanto do terroir, a gente fala tanto das regiões e pouco das castas, e por que no Novo Mundo a gente dá muito mais ênfase para as castas do que o terroir especificamente. E claro, antes de começar o vídeo, não se esqueça que vai ter sim degustação lá no final, porque obviamente ninguém vai ficar no seco aqui. E nessa degustação quero fazer uma coisa um pouco diferente, quero que vocês me acompanhem, fiquem até o final, porque eu acho que vai ser bem bacana. Vamos embora pro vídeo. Você já ouviu alguma vez aquela frase que diz assim: os outros bebem vinho, os franceses bebem terroir? Isso pode parecer um pouco pedante, um pouco arrogante, mas o fato é que ela tem um fundo de verdade. Antes mesmo da criação das denominações de origem, lá nos anos 30, era a definição do terroir que definia o vinho. Muito mais importante do que a casta, era realmente da onde ele era produzido e sob qual base, sob qual herança cultural que era mais importante. E na verdade continua sendo até hoje. Bom, só que para isso a gente precisa compreender o que é terroir. Então, terroir é daquele tipo de palavra que a gente não tem uma tradução em outras línguas, só que isso para um francês é muito claro, é muito natural. Mas para nós a gente precisa ter um pouco mais de explicação para que a gente compreenda esse conceito. Inclusive até para nós acaba ficando um pouco complicado porque a gente faz esse falso cognato de terroir com terreno. E terroir, até vou colocar o esquema aqui depois na tela, mas ele compreende 4 esferas que se complementam e formam esse conceito como um todo. Quais são essas 4 coisas? O solo, o clima, o vegetal, tipo da uva, que é plantada ali, e o trabalho dos homens. Então o trabalho dos homens, ele está incluído nessa questão terroir. O jeito que ele faz o vinho. Isso é muito importante também para definir o terroir. Então para um francês, quando ele está dizendo de um vinho de Bordeaux, ele está se referindo àquele clima, àquele solo, àquele tipo de vegetal que é plantado aqui e o jeito que se faz esse vinho de Bordeaux. É importante também entender que as denominações de origem, quando elas foram criadas, elas tinham até muito mais preocupação com falsificação, com a proteção do local. E é por isso, inclusive, que existem denominações de origem para várias coisas, tá? Não tem só para vinho aqui. Aqui na França, por exemplo, tem muita denominação de origem para queijo, por exemplo. Enorme quantidade de queijo que é produzido, tem tudo denominação de origem também. Então, hoje em dia, as denominações de origem, elas transcenderam um pouco essa questão apenas de fazer uma proteção geográfica, e elas hoje ditam regras sobre uma série de coisas. Rendimento máximo, sobre as castas que podem ser utilizadas, sobre o jeito de produzir o vinho. Caderno de encargos, como a gente fala aqui na França, ele realmente estabelece aí condições mínimas e máximas para praticamente tudo que envolve a produção do vinho. Terroir é a identidade do vinho, então ele sobrepõe a condição e a necessidade de se informar, por exemplo, a casta do vinho. Então, para eles, realmente, essa questão da origem é algo muito mais natural e que diz mais sobre vinho do que a casta em si. Agora, também, assim, esse esquema de denominações de origens, embora elas assegurem essa identificação do terroir e até mesmo um certo prestígio, há muitos vinhos aí que se vendem basicamente por causa da denominação de origem. Ela também pode até afastar certos consumidores aí que estão entrando no mundo do vinho. Ele quer saber da caça, então ele quer saber o que ele está bebendo. Então, principalmente para nós do Novo Mundo, que não temos essa, talvez, herança cultural, riqueza histórica, não compreendemos muito bem esse conceito. E aí, ficamos um pouco perdidos quando a gente está numa loja. Aquelas denominações de origem, sem nenhuma citação de casta, deixa a gente confuso sobre o que a gente está bebendo. Existe até hoje uma grande discussão aqui, quando se fala sobre isso, porque o vinho hoje é universalizado, então você não vende vinhos aqui da França apenas na França, você vende
de fora da França também. E se fala muito dessa necessidade de colocar a informação sobre a casta, porque é assim que eles compram lá. Por que não deixar mais claro aquilo que está se bebendo e não apenas a região que está sendo bebida? Para finalizar esse ponto aqui do Velho Mundo, eu acho que combinar essa tradição com uma certa acessibilidade continua sendo um grande desafio, seja do francês de um modo geral ou mesmo de quem produz esse. Agora já no Novo Mundo é a casta que é a estrela. Por mais que a gente tenha denominações de origem no Novo Mundo também, tem muito menos história para contar, tem muito menos herança cultural, talvez para se falar. Bom, uns vão dizer que tem bastante história também, e eu compreendo tudo isso, mas é fato que para nós, naturalmente, é mais compreensível falar da casta. Até muitas vezes, quando a gente vai visitar um produtor, seja no Brasil ou em outros locais, ele vai até focar um pouco mais assim em aspectos produtivos e não tanto nesses aspectos históricos. Ele vai começar a falar sobre a própria produção, as vinhas que ele planta, o tipo da casta, o tipo de madeira que ele usa, o quanto tempo ele envelhece, que realmente é isso tudo que faz mais sentido para ele explicar do que para falar da história ou de falar da herança cultural que havia lá e por que se faz vinho assim, etc. É a casta que sempre fica como o protagonista. Eu não acho que essa abordagem seja problemática. Entretanto, que ela às vezes é um pouco simplista. Já escutei, por exemplo, que eu não gosto de Chardonnay. Talvez o Chardonnay que ela não gostou foi realmente um Chardonnay, não sei, muito amadeirado ou feito de um jeito como a gente conhece, por exemplo, no Novo Mundo, que tem um pouco essa tendência de colocar bastante na madeira, que é um Chardonnay que seria diferente do estilo Chablis, por exemplo, aqui na Borgonha, que é um vinho muito mais mineral, muito mais fresco. Eu não gosto de Cabernet Sauvignon, o estilo Napa Valley, mais encorpado, mais estruturado, onde a gente tem muito mais sol, quase um dulçor residual, ou esse Sauvignon que é mais fresco, tem uma certa acidez maior, um pH mais baixo, mais herbal, que a gente acha aqui em Bordeaux. Essa visão, às vezes, muito simplista também da casta, nos faz ter essa visão de que não gosto de tal uva, quando na verdade você provavelmente não está gostando do estilo de vinho que é feito naquele local. Então, de novo, não acho que isso seja uma questão problemática, mas sim quando tem essa simplificação que está muito linkado a essa nossa visão que não é assim tão aprofundada de terroir. A gente não pode negligenciar essa diversidade e essa riqueza de terroir, mesmo falando muitas vezes da mesma casa. Olha que interessante. Aqui na França é muito raro, na verdade não existe, alguém que vai te convidar para tomar um Cabernet Sauvignon ou para tomar um Sauvignon Blanc. Eles vão sempre fazer referência à região. Como eu disse, isso é muito natural para ele. Então ele vai mencionar terroir. E é bem interessante porque parece às vezes que a gente está fazendo uma viagem. Então você vai num jantar, por exemplo. Então a gente começar aqui no Beaujolais, depois de repente a gente parte para o Loire, a gente pode ir no Pouilly-Fumé, talvez ali para finalizar a gente parte para uma Champagne, como se ele estivesse viajando, como se ele estivesse indo para as regiões. Eu acho fascinante porque realmente é algo muito enriquecedor, é algo muito bonito de se ver, se falar desse modo. Parece muito mais completo e mais profundo do que falar vamos tomar um Cabernet Sauvignon, vamos tomar um Sauvignon Blanc. Embora seja interessante mencionar também que a gente faz essas menções aí muitas vezes a terroir sem perceber. Por exemplo, quando a gente convida alguém para tomar um Malbec argentino, embora a gente esteja falando da casta, estamos ali fazendo já uma referência de que um Malbec argentino, ele tem uma diferença, por exemplo, se você for tomar um Malbec do Brasil. Então a gente acaba também fazendo essas referências um pouco sem perceber, embora cite sempre a casta antes. Então veja que essa questão de terroir acaba ficando sempre em segundo plano, enquanto que é totalmente o inverso aqui na França. Agora fazer uma reflexão pessoal aqui também. Eu também acho que a abordagem das castas ela é importante e sinto falta muitas vezes que isso não é mencionado tanto aqui. Mesmo nas escolas de sommelier, mesmo na minha formação, a gente estuda muito a casta, sobre as qualidades técnicas de cada casta, sobre o que cada uma dá em termos de aromas, o que cada uma pode produzir em estilo de vinho. E quando a gente está no Velho Mundo, a gente tem sempre essa coisa do blend. Bordeaux, como eu disse antes, é muito blend. Então, se eu quero tomar um vinho que é 100% Cabernet Sauvignon, é difícil encontrar aqui em Bordeaux, porque aqui vai estar sempre misturado com Merlot ou Petit Verdot e assim vai. Então, se a gente estuda a casta, muitas vezes nós até temos que tomar vinhos do Novo Mundo para conseguir uma casta 100% dentro do vinho para poder compreender o que é aquele vinho. Então, ou seja, essa visão da casta também ela é importante. E eu acho que essa abordagem precisa achar um meio de caminho também. Bom, com isso a gente chega aqui no final daquilo que eu queria dizer sobre essas diferenças entre a visão Velho Mundo e a visão
Novo Mundo, castas, terroir. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho mais o que quer dizer terroir e que isso tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês. E para que a gente consiga, claro, fazer aí um fechamento bem bacana disso que nós falamos aqui, vamos para a degustação? Simbora lá comigo! Como vocês viram, eu estou de novo aqui na minha adega, vocês devem ter percebido, eu gostei de fazer vídeo aqui, devo continuar fazendo. Coloquei até uma plaquinha de Bordeaux, enfim, me sinto bem quando eu estou bem cercado por essas belezinhas. Bom, e na degustação hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Primeiro porque eu vou começar degustando 2 vinhos. Vamos encher a cara aqui. Eles estão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos fazer a degustação de um Cabernet Sauvignon americano, Washington State. Vou explicar um pouquinho depois sobre ele. E um clássico, acho que é o primeiro Bordeaux que eu vou degustar aqui no canal, viu? Chateau d'Arsan. Omedoc, aqui na margem esquerda de Bordeaux, também aí baseado no Cabernet Sauvignon. Para que as coisas fiquem um pouco mais bacanas, eu vou degustar eles às cegas. Então eu vou pedir para minha querida esposa embalá-los e servi-los em 2 taças distintas e eu vou tentar falar das características de cada um. Obviamente eu sei quais são os 2, mas eu não vou saber a ordem que ela vai servir. Eu vou tentar ver se eu consigo enxergar qualquer outro, baseado naquilo que eu espero desses 2 vinhos. Enfim, vai ser uma maneira também de me divertir aqui um pouco com vocês e ver se eu consigo treinar um pouco mais também aqui meu palato. Quando a gente fala de um vinho do Novo Mundo, o estilo que a gente espera nos Estados Unidos, por exemplo, e um estilo clássico de Bordeaux. Então antes eu vou explicar cada um dos vinhos, tá? Esse aqui é um vinho de Washington State, não confundir com Washington, a capital dos Estados Unidos, o estado de Washington, lá perto já do Canadá, então bem lá em cima nos Estados Unidos, fica na costa oeste, diferentemente da Califórnia, é muito mais frio, embora o verão seja bem quente, tem bastante sol, só que tem uma condição ali já bem mais ao norte, tende a produzir vinhos que tenham um pouco mais de frescor, um pouco mais de acidez. Esse vinho aqui, embora seja escrito em Cabernet Sauvignon, é 85% Cabernet Sauvignon, 15% Syrah. O vinho me parece interessante. Eu vou confessar para vocês que nunca provei um Cabernet Sauvignon de Washington State. Tô curioso para ver o que vai ser isso. Passa por barrica, não diz quanto tempo. Procurei em tudo que é lugar, achei a ficha técnica do vinho, mas eu acredito que no estilo americano deve ficar pelo menos aí 1 ano, tranquilo. Ela fala 30% em barricas francesas, de 1 a 2 vinhos, ou seja, nem todos 30% é em barrica nova. Vou tentar ver se consigo identificar isso também, degustando o vinho, para tentar comparar com este clássico Bordeaux. Olha que interessante, né? Quando a gente pega aqui as 2 etiquetas, vocês conseguem ver que o Bordeaux é bem aquela coisa clássica, né? Tem ali o chateauzinho, escrito o nome do chateau. O vinho americano já tem tudo muito mais desenho, tem muito mais informação. 2 estilos diferentes, eu gosto, acho bonito. Também gosto desse estilo clássico de Bordeaux. Os 2 são 2020. Eu tentei pegar vinhos que fossem próximos, que tivessem a mesma colheita, tivessem mais ou menos o mesmo estilo, embora seja difícil. Enfim, vou tentar descobrir aqui com vocês. Mas ambos têm passagem por barrica. Aqui no caso, Chateau d'Arsan, tudo barrica francesa, 100%. 12 meses de envelhecimento. 30% em barricas novas e 70% em barricas de 2 a 3 anos. Eu vou depois falar para vocês o que eu espero de cada um desses vinhos na degustação e vou tentar depois dizer que eu acho que é um, que é o outro, qual que eu prefiro, no fim das contas. Se é o Bordeaux ou se é esse vinho aqui do Novo Mundo. Então vamos lá. Minha esposa não me deixa mentir, então ela já serviu aqui os vinhos. Ela tem inclusive tapu aqui. Embora as garrafas sejam do mesmo formato, o Mura Verde era marrom, então corri o risco de eu ver ali em cima a boquinha dela. Nós temos aqui o vinho 1 e o vinho 2. Então ela serviu pra mim o vinho 1 na taça 1, claro, né? E o vinho 2 na taça 2. Eu vou começar pelo vinho 1. Na cor, tá? Os dois são muitíssimos parecidos. Uma cor aí bem Ruby, Grenache, 2020. Mais ou menos o que eu espero mesmo. Eles são parecidos, mas pra mim o 2 tá um pouco mais para o violeta. Tem alguns reflexos mais violetas comparado ao primeiro. Pelo aspecto visual, para mim, esse aqui é o americano, esse aqui é o Bordeaux. Eu vou dizer por quê. Eu espero nos Estados Unidos, mesmo que seja Washington State, por ter mais sol, por ser mais Cabernet Sauvignon, porque aqui tem um pouco menos, tem Merlot também, é mais Cabernet, mas tem Merlot também. E aqui tem esse 15% de Syrah. Cabernet Sauvignon e Syrah são bem colorantes. Então, por mais que os vinhos tenham a mesma idade, eu acho que eu vou achar mais cor aqui, e porque também essa fruta é sempre um pouco mais madura nos Estados Unidos comparado a Bordeaux. Vamos ver no nariz.
Isso aqui pra mim tem cheiro de Bordeaux, tá? A gente tá falando de 12 meses de barrica, então eu espero sim, obviamente, esses aromas aqui amadeirados. Integrado, tá bem aí metrizado. Tem uma coisa de tabaco, uma coisa bem fumê aqui, que é o defumado. Isso também cara de barrica francesa, barrica nova. Tem um lado aqui bem defumado, é uma delícia, eu adoro. Me parece bem o nariz de Bordeaux, então tem confirmado também aquilo que eu vejo com relação à cor. Então assim, não tem só isso aqui, tá? Também tem fruta, mas é uma coisa um pouco mais fresca. Tem especiaria também, tem pimenta preta. Mas tá chamando bastante atenção esse torrefado. Já no 2... tem bem mais fruta aqui, bem mais fruta negra, compotado. Fala que realmente é só 30% que tem em madeiro e já é uma fruta bem mais madura, que tá confirmando também aqui o nariz. Mas vamos ver na parte da degustação aqui agora. O Bordeaux, quando é bem feito, ele geralmente é assim, tá? Ele é um vinho que é bem ácido, tem um excelente frescor, tá bem redondo, tá bem equilibrado. Assim, espero que eu não esteja enganado, tá? Mas aqui é um cru bourgeois, é um tipo de gosto que eu conheço bem. Tem uma longitude assim de boca, ele vai trazendo um pouquinho desses aromas no final. É uma madeira que é muito bem metrizada. Então tem um vinho que ele é bem amplo. Tem o Cabernet Sauvignon, aquela retidão do Cabernet Sauvignon, que eu adoro particularmente, mas ele tem aquela amplitude do Merlot também. Então pra mim, esse aqui é um vinho bem clássico de Bordeaux. Vamos ver aqui agora com relação desse vinho número 2. Esse aqui não tem como ser um Bordeaux, tá? É muito mais o Cabernet Sauvignon quando ele é mais opulento, assim, quando ele é mais maduro. É um bom vinho, tá? Ele não é tão aromático. Eu vou falar pra vocês que em termos de complexidade, o primeiro, ele tem mais coisa acontecendo ali, tem mais complexidade, me agrada mais. O 2 aqui, ele tem quase um dulçor no final, uma coisa que não chega a ser doce, ele não é enjoativo, ele é um vinho até bem interessante, eu achei que ele é até bem gostoso, bem mais frutado, bem mais encorpado que o primeiro. Eu não posso acreditar que eu esteja errado aqui, para mim o 1 é o Bordeaux e o 2 é o americano. E acho que isso é um excelente exemplo de tudo aquilo que eu tava querendo falar com esse vídeo. Não é porque esses dois vinhos são Cabernet Sauvignon que eles vão ser a mesma coisa. Tá, ok, André, tem Merlot aqui também nesse Chateau d'Arçan, é verdade. Só que eles são vinhos feitos de estilos bem diferentes. Se eu tomar um vinho e dizer que eu não gosto de Cabernet Sauvignon, eu vou tomar outro, vou ver que a coisa é totalmente distinta. Mas, engraçado, porque é a primeira vez que eu tô tomando um Washington State, falta acidez pra mim. Eu tô um pouco mais acostumado com esse gosto do velho mundo, onde a acidez é realmente algo que faz muita diferença. Então acho que ele fica assim um pouco mais, como a gente falaria em francês, um pouco mais plat, um pouco mais assim plano. Falta um final de boca, assim, aquela acidez que faz salivar. Então, isso dito, acho que 1 é o Bordeaux, 2 é o Skyfall Washington State. Espero não estar enganado, mas vou abrir aqui com vocês para que a gente possa confirmar isso. Então, tem aqui o vinho número 1, que eu disse o tempo todo, que é um Bordeaux. Vamos lá? E é o Bordeaux mesmo. Tô feliz, sou bom nisso. Então, obviamente, se um é um, o outro é outro, né? Dois vinhos aí que tem bastante Cabernet Sauvignon na composição, 2020, mas que evoluem de um jeito diferente. E com certeza tem bem mais potencial de guarda, tem coisas ainda para acontecer. Aqui, embora seja um bom vinho, ele é mais para ser consumido aí logo, sem deixar muito tempo. Bom vinho, tá? Gostei. Só acho que o Bordeaux ele tem mais coisa para oferecer. Bem, meus amigos, então com isso a gente chega aqui no final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, para quem ficou aí até o final agora. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais dessas diferenças quando a gente fala de terroir e das castas que a gente bebe, quando fala do Novo Mundo. De novo, deixa aí o seu joinha para que eu continue produzindo conteúdo aqui para vocês e para que eu possa fazer mais degustações aqui desse tipo, dessa vida que eu levo de sommelier aqui na França. Beleza? Então fiquem bem e como vocês já sabem, fica aqui o meu santé!